Da atração. Fala um pouquinho para nós dessa lei da atração, e ela existe, né? Fala um pouquinho para nós dessa lei da atração que você hoje está trazendo esse tema aqui para nós. Isso. A lei da atração é um termo, um nome que surgiu em 2006, 2007 com um livro e o filme chamado O Segredo. Então fez um rebuliço danado no mundo, no Brasil, e muitas pessoas começaram a adotar os princípios que estão na lei da atração. Um dos princípios basilares da lei da atração é justamente isso, é você conectar o seu eu, a sua mente com o universo. Ou seja, a sua mente, o pensamento positivo começa a transformar realidades. Só que, Arlan, tem um ponto aí, a lei da atração não surgiu em 2006 nem em 2007. Ela é bem anterior, ela tem milhares de anos, porque ela vem da Bíblia. Da Bíblia. A Bíblia é o maior exemplo da lei da atração. Então eu até vou citar uma passagem bíblica aqui para deixar um pouco mais claro para os ouvintes, né? Conta-se que antigamente Jesus estava numa cidade e veio um centurião romano. No caso, o centurião romano hoje equivale-se a um capitão do exército. Capitão do exército. E aí o capitão do exército chegou para Jesus e falou: ó, tem um servo meu que está entre a vida e a morte, eu preciso que você, Jesus, cure ele. E aí o Jesus prontamente se levantou, falou: vamos lá na sua casa. E o capitão do exército disse para Jesus: não sou digno da sua presença em casa. Diga daqui mesmo, pense, faça daqui mesmo, que eu tenho certeza que o meu servo estará curado. Então Jesus falou assim para o capitão: que assim seja. E no mesmo instante, o servo do capitão foi curado. E até Jesus chamou os discípulos e falou: nunca vi tamanha fé em Israel. Então, o que Jesus demonstrou? Demonstrou que o pensamento tem poder. O pensamento, ou seja, você focalizar, você ter vontade, você ter uma ideia fixa em alguma coisa, você consegue realizar isso daí. E nada mais é do que a fé. Isso foi um exemplo de fé, ou seja, se o capitão do exército não tivesse a fé, Arlan, não aconteceria. Ou seja, a gente tem que entender que a gente precisa ter fé em Deus. E fé na gente. É como se fosse uma ligação, uma conexão. Em outras passagens, por exemplo, todas essas que eu estou citando, Arlan, é de Mateus, tá? O versículo eu não lembro, mas é Mateus. Mateus. Isso, eu adoro Mateus. E outra passagem a gente coloca, por exemplo, a oração, Arlan. Quando a gente ora, a gente já tem que ter certeza de que a gente vai realizar. Ou seja, a gente agradece antes de receber a graça. Isso é ser lei da atração, e é um dos temas da lei da atração, que a gente tem que agradecer antes para depois conseguir. Então a gente já entra outro tema, e é o mesmo tema do primeiro, do centurião, fé. Novamente entramos na fé. E um terceiro ponto da lei da atração, que diz, tem uma passagem bíblica também em Mateus, que nossos olhos são como lâmpadas para o nosso corpo. Então quer dizer que nossos olhos, se ele visualiza algo bom, o nosso corpo vai estar em luz. Se ele visualiza algo ruim, o nosso corpo vai estar em trevas. Mas os olhos aqui têm uma outra significado, é algo além. Não é só você chegar e olhar para uma pessoa e falar assim: eu vejo Arlan, apresentador, eu vejo um escritor. Não, a gente tem que ver além, porque as pessoas, elas são sentimentos, elas têm angústias, né? Elas têm tristezas, elas têm alegria. Então a gente tem que começar a ter uma sensibilidade, um olhar diferente. E isso, dentro da lei da atração, está como está dentro da lei da atração essa parte? Da imaginação. A gente começar a ver não só o que a gente vê na nossa frente, a gente começar a enxergar além, imaginar, colocar sentimento e para as coisas acontecerem. Então, isso é interessante, né? As pessoas têm o maior livro de autoajuda do mundo, insuperável em todos os aspectos, que é a Bíblia. Mas muitos seguem um livro, alguma coisa. São bons, por exemplo, eu mesmo sou autor de um livro aqui, Ciclo do Querer. Tem N técnicas para ajudar na lei da atração, ajuda o conhecimento. Mas o meu livro não substitui a Bíblia, é um complemento. Isso. E aqui eu quero fazer outra pergunta para você, né? Porque existem pessoas que conseguem, né, atrair o que deseja, né? E outras não conseguem. Explica para nós, Léo Leite. Eu ia falar Léo Araújo de novo, né? É tão aqui cheio de Léo. Então, como eu disse, a lei da atração, ela tem princípios, né? Então, quando tem princípios, fica uma coisa muito genérica, né? No sentido assim de que falta técnicas, né?
E eu andei dando uma estudada melhor sobre a lei da atração e entendi que há algo a mais que a gente precisa entender. Não é tão simples quanto parece, né? Por exemplo, eu bolei aqui, ouvintes, caso vocês estejam vendo, um triângulo. Esse triângulo, ele está escrito energia do eu, em sintonia com a energia do nós, energia do eu em sintonia com a energia de Deus, a energia do eu em sintonia com a energia da ação. O que seria isso? A energia do eu em sintonia com a energia do nós. Ou seja, se você deseja ser um empresário, as suas características, a sua personalidade, os seus talentos têm que coincidir com o seu desejo. Então, se você não é uma pessoa decidida, uma pessoa criativa, uma pessoa que não tem preguiça de trabalhar, né? Goste, por exemplo, não gosto de arriscar. Então, quer dizer que não tem como você desejar ser um empresário de sucesso se você não tem características de empresários de sucesso. Mas aí, Erlan, alguém pode perguntar assim, mas eu não tenho nenhuma dessas características. Mas calma aí, a gente olha no espelho, vê o que está faltando na gente e começa a batalhar em cima, buscar conhecimento, né? Buscar uma ajuda, buscar fazer uma reflexão do nosso eu, para a gente entender que a gente precisa casar a nossa personalidade com o nosso desejo. Da mesma forma que você deseja casar com alguém ou namorar sério, né, Arlan? E aí, no caso, a pessoa quer liberdade, ela não é uma pessoa carinhosa, não é uma pessoa atenciosa. Como que ela vai dar certo um casamento? Como vai dar certo um namoro? Então, a gente tem que entender que a gente tem que casar a nossa personalidade com o nosso desejo. E quem seria essa energia do nós? Nós seriam as pessoas, porque tudo é relação pessoal, Arlan. Tudo são relações pessoais. Quando a gente vai comprar uma casa, a gente primeiro vai falar com a pessoa. Quando a gente for comprar um carro, a gente vai falar com o vendedor. Então tudo tem que ter uma vibração, uma energia boa de você ali no momento. Senão o negócio não vai dar certo. Então eu fico imaginando, idealizando uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, uma vida transformada. Mas calma aí, tudo passa pelas pessoas. Então você tem que estar bem com você para as coisas fluírem bem, entendeu? Um segundo ponto também, a energia do eu em sintonia com a energia de Deus. O que seria essa energia de Deus? Quando você vai ver uma árvore, você não vê só uma árvore. Você vê insetos, você vê musgos, você vê formigas, você vê a chuva, você vê o sol. Então é aquilo que eu tinha falado anteriormente, a gente tem que enxergar o algo além. E como a gente enxerga o algo além? Quando a gente vive o presente agora, naquele instante. Então, quando a gente começa a viver o presente naquele instante, a gente começa a aguçar os sentidos humanos. Então, você vai ver de uma forma diferente, você vai cheirar de uma forma diferente, você vai comer de uma forma diferente, você vai ouvir de uma forma diferente. E tudo isso vai para o subconsciente. O subconsciente, ele grava tudo que você vê, e tudo que você analisa, e tudo que você detalha. E vai ser o momento que você vai precisar usar o subconsciente. O subconsciente vai fazer a conexão com o racional, né? Eu vou dar um exemplo aqui, Erlan, bem tranquilo para as pessoas entenderem. Quando você está estudando para autoescola, você faz toda aquela metodologia toda, né? Vê o retrovisor, vê a marcha, tudo. E hoje todo mundo anda automático, é involuntário, né? É involuntário. Então é isso que o subconsciente faz. A primeiro momento é como se fosse uma coisa racional. Depois que você faz tanto, ele fica no inconsciente. Então você já sabe como que faz tudo. Não precisa ficar pensando para fazer. Não precisa ficar pensando para andar, para falar, para gesticular. Acontece naturalmente. E por último, a energia da ação. O que seria essa energia da ação? A lei da atração, ela diz que o universo dá tudo aquilo que você pensa, que você visualiza. Mas eu tenho uma nuance aí, eu discordo um pouco disso daí. Por quê? Porque eu acredito que você tem que ir atrás. Ou seja, se você já criou uma conexão com as pessoas, já criou uma conexão com Deus, então a partir do momento que tudo começa a clarear mais na sua visão, você começa a ir atrás. E quando você começa a ir atrás do seu desejo, do seu sonho, as pessoas vão aparecer, as pessoas certas, os momentos certos, os lugares certos, as cidades, os empregos certos. Entendeu? Então, por exemplo, agora há pouco foi passado em vagas de emprego. Então, às vezes, o que acontece na entrevista de emprego, Arlan? As pessoas perguntam sobre o emprego e a pessoa não sabe dizer o que realmente faz um açougueiro, o que realmente faz um gerente, o que realmente faz um vendedor. Então, o que o empregador
ele quer saber se as características que ele precisa do emprego está em você. Então não adianta você falar assim, pô, não está dando nada certo na minha vida, eu não estou conseguindo emprego, eu não estou conseguindo um relacionamento, eu não estou conseguindo comprar nada de bom, tudo está dando errado. Por quê? Porque às vezes o problema está em você, dentro das suas características, dentro da sua personalidade e dentro do que você faz rápido, tudo muito rápido. Não existe acaso, Arlan. Quando acontece um acidente, todos os fatores coincidem para aquele acidente. Então por um segundo, ou até menos que isso, uma milésima fração de segundo, o acidente não ocorreria. Então são somas de fatores que você está, vamos dizer que o pessoal fala, está no lugar errado, na hora errada, mas não é o certo falar isso. Você contribuiu para o acidente, porque você não teve essa sensibilidade de viver o presente, o momento. E quando a gente começa a viver o momento, o presente, as oportunidades começam a acontecer. E aí a lei da atração diz que você tem que esperar e o universo vai te dar. Não, você está preparado. Lembra lá do Zaqueu? Zaqueu é um rapazinho bem pequenininho e Jesus Cristo estava passando, ele subiu numa figueira. Lá do alto, Jesus viu que Zaqueu estava angustiado, queria perdão, né, das coisas que ele fazia errado. E Jesus chamou, Zaqueu, desce aí, vem aqui. Se Zaqueu não tivesse tomado essa decisão, né? Então ele foi atrás. Se vocês perceberem, dentro da igreja, dentro da Bíblia, geralmente são as pessoas que vão atrás. São as pessoas que tocam o manto de Jesus, são as pessoas que procuram ajuda, e Jesus está lá para ajudar. Então o universo, ou queiram dizer Deus, né? Muitos dizem que é uma força, alguma coisa assim. Eu já acredito que Deus é muito maior que força, Ele é tudo, pessoa, força, energia, Ele é tudo. Não existe tempo, espaço, lugar para Deus. Então quando a gente começa a entender que a gente está num mundo não só limitado ao nosso eu, ou seja, a gente não está limitado à nossa família, a nosso eu, a nossos amigos, a nossa cidade. A gente está limitado, a gente está mais que isso, a gente está expandindo o nosso conhecimento para o mundo, para o universo, para Deus. Então quando a gente começa a entender isso, as oportunidades começam a aparecer. E você tem que ter proatividade de ir atrás, de conseguir. Ou seja, você vai estar num lugar que você vai conhecer pessoas que vão abrir oportunidades, que vai o chamado network, né? Contatos que você vai fazer com pessoas que vão te ajudar profissionalmente. Então você vai conhecer um grande amor, né? Então tudo isso vai acontecendo porque você está conectado com as pessoas, com Deus e com o mundo. Então é tudo integrado, Arlan. Nada é separado. Então você tem que entender que você faz parte de algo maior. Léo, inclusive aqui o Zezinho Borracheiro tá falando assim, Arlan, tô amando aí ouvir, lá ele está ouvindo pela rádio lá, Rádio Verde Amazônia, está ouvindo, está gostando aqui. A Lucimar também está falando, né, Arlan, parabéns aí, você trouxe uma pessoa dinâmica para estar aí explanando isso aí. Mas uma coisa eu quero já colocar isso em pauta, Léo. A pessoa para se descobrir, ele precisa se olhar no espelho, como você disse agora há pouco ali, o espelho. Então você fala, o espelho é a melhor... um complemento para a pessoa buscar ali o seu eu, para ele olhar para ele e dizer, olha, o que está errado em mim mesmo? Então ele vai estar olhando para a própria pessoa. Então o espelho, ele é o reflexo, né, ali da sua visão, do seu entendimento? O espelho seria, vamos dizer, uma técnica, né? Também seria um sentido meio figurado, tal. Mas, por exemplo, você olha no espelho, Arlan, você fala assim, eu vou olhar no espelho. O que está acontecendo comigo? Vamos parar, vamos pensar, vamos analisar. Será que as coisas estão dando errado porque eu sou vítima do mundo ou eu sou o protagonista de todas as coisas erradas? Ou seja, eu comando tudo isso. E você vai entender que tem muitas coisas dentro de você que você coloca ações que não coincidem com a sua personalidade ou com o seu desejo. Então você tem que mudar. Então, por exemplo, agora há pouco a gente teve a Páscoa, né? Que é a ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, é uma vida nova. Então a vida nova, ela tem que ser construída todos os dias. Como eu dei a palestra lá na escola, o que eu coloco? Qual o seu maior sonho? Essa pergunta você tem que fazer todos os dias, porque o sonho, ele muda, gente. Ou seja, eu fui N profissões, hoje eu sou um escritor, graças a Deus eu tenho colocado meu livro na mão de pessoas certas, que as pessoas estão lendo, estão me procurando para entrevista, estão procurando para bater um papo, estou disponível para bater um papo também. Ou seja, eu tenho tempo para ajudar as pessoas, a gente tem que entender que o tempo, quem faz somos nós, né?
Então, é tudo questão de prioridade. Qual a minha prioridade hoje, Arlan? É ajudar as pessoas com conhecimento. Ou seja, compartilhar conhecimento. É muito egoísmo da minha parte usar isso só para mim. Para você. Então, a gente tem que ter essa humildade, né? Então, quando você começa a olhar no espelho e começar a fazer reflexões, buscar sabedorias, buscar técnicas, você começa a entender que você precisa mudar. A vida nova, o sonho tem que ser construído todos os dias. Léo, sei que a gente tem um tempo aqui, eu gostaria de ficar muito tempo, mas eu quero frisar com você, uma bem simples contigo. Existe mais técnica aí da lei da atração, assim, do conhecimento, através do espelho que se procura o eu. Eu, né, ouvi você falando aqui lá, mas eu gostaria, tem mais técnica sobre isso para você descobrir o eu? Sim, tem. No caso, outra técnica para ajudar nisso daí. Você entra na técnica da repetição. Repetição. Como funciona? Por exemplo, quando você é católico, tem o terço mariano. Ou seja, cita várias Ave Maria, Pai Nosso, que lá entra na nossa cabeça. Quando você fala o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, você repete isso o tempo todo, N vezes. Dentro do islamismo, por exemplo, eles oram, Arlan, 33 vezes. Deus é todo poderoso, de manhã, tarde e noite. Então, o que acontece com as repetições? As repetições de coisas boas. Ela bate tanto na sua mente que ela entra no inconsciente. É como se a mente sua, dentro da razão sua, falasse assim, não tô aguentando mais, é tanta coisa que tá falando aqui, eu vou pro inconsciente. E quando vai pro inconsciente, aquilo fica como se fosse uma crença daquilo que você acredita. E as coisas começam a mudar, porque você começa a pensar mais de forma positiva. Então você mesmo pode criar uma frase de impacto. Eu sou rico de saúde e Deus me dá muita coisa e eu sou um cara abençoado por Deus, vamos dizer. Uma frase qualquer. Sim. E aí você fica repetindo isso o tempo todo, não vai ter espaço para pensamento negativo. Porque você está alimentando o seu corpo com coisas boas. Então a repetição, ela está em todas as religiões e você tem que entender que isso tem poder. Existe também a oração do Espírito Santo, que você tem o Espírito Santo revelado dentro de você e você ora não pela sua boca, pela sua palavra, mas por Deus. Deus opera em você. Mas a repetição é importante por quê? Porque ela está alimentando um desejo de coisas boas dentro de você. É igual você assistir um filme de terror, só assistir desgraça, né? Isso aí está alimentando lado ruim dentro de você. Só ver notícias trágicas de morte, de assassinato. Agora temos essa questão da escola, né? Então, se você ficar vendo só isso daí, você vai se encher de pensamento negativo. Igual Santo Agostinho, um teólogo da igreja, diz que a gente, por essência, é bom. Só que quando não existe o bom, o bem dentro da nossa mente, o mal preenche. O mal é sempre subsidiário, ele sempre está preenchendo algo. Ele não nasce por si só. Ele só preenche o espaço que você deixa na sua mente de pensamentos bons. Então, quando a gente entra nessa técnica da repetição, começar a repetir, ou seja, ladainha católica no caso, ou seja, os salmos da igreja, o pessoal que é evangélico, né? O tempo todo, palavras de efeito. Então isso tem poder sim, gente, porque influencia no pensamento subconsciente que acaba influenciando no pensamento racional, que são as decisões que você toma no dia a dia. Léo, eu sei que nosso tempo já está finalizando aqui. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para o público jovem, que você... vou perguntar, quantos anos você tem, Léo? 46. Você tem 46 anos, né? 46 anos. Ô, Léo Araújo, você joga mais ou menos quantos anos pro Léo? O Léo Leite. Eu jogava você na média de seus 33, 35 anos, Léo. Te juro. Obrigado, hein? Eu fiquei feliz agora, hein? Você, Léo Araújo. Também nessa média. Não chegava a 40 anos. Não, por enquanto hoje, pela sua conjuntura, a gente vendo assim, ninguém dá essa idade que você tem. 46 anos, eu tenho 45. Também tá bem, tá bem. Eu tenho 46, então vou diminuir minha idade, viu, Léo? Tenho 46 anos, né? Vou fazer 47 esse ano. E a gente vê assim, você, bem jovem mesmo.
Você, a gente olhando assim, fala que você é um menino de 30 e poucos Até vou deixar um conselho aqui, quando a gente para de sonhar, a gente começa a envelhecer, tá, gente? Então a gente tem que sonhar o tempo todo e agir como se fosse criança. Ou seja, criança é o quê? Imaginação. Imaginação. E aí a gente começa a imaginar, como Einstein diz, né? A imaginação é mais importante que o conhecimento. Então, começa a imaginar, começa a sonhar, começa a visualizar. Eu vou deixar a mensagem para pessoal que queira entender um pouco mais da lei da atração, queira entender como funciona o processo do querer. Ou seja, o querer não são só para coisas, né? Eles são o amor, mais atenção, mais carinho na família, mais percepção do seu eu dentro do nós, das pessoas. E eu vendido o livro Ciclo do Querer no meu site ciclodoquerer.com, e vocês vão se surpreender com o poder da intuição, do subconsciente e como que Deus opera na mente das pessoas, como que tudo é interligado, tudo há uma causa e consequência, não existe o acaso. Então é essa mensagem que eu quero que vocês conheçam mais o meu trabalho, para entenderem mais como funciona a sua inserção, o seu desejo, o seu querer dentro do mundo. E muito obrigado, viu? Eu que agradeço aqui. Vou deixar um abraço para todo mundo também. Um abraço. E olha, quando vocês abraçarem alguém, quando vocês beijarem alguém, quando vocês falarem com alguém, viva o presente, gente. Faça do jeito que tem que ser feito, no momento. Não pense no futuro, nem fique pensando no passado. Faça de uma forma para você vivenciar aquele momento como se fosse único. Porque viver não é para amador, gente, é para profissional, né? A gente tem que estar o tempo todo ali brigando para viver. Então vamos fazer a coisa certa.